RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para vocês. Está começando mais um Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, pela internet para todas as partes do planeta. E no programa de hoje, como é sábado, eu vou começar no estilo Maria Gabriela, que eu adoro, né? Falando da minha convidada de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Palestrante, especialista em inteligência emocional e sócia-diretora da Escola da Mente. Neurocoach, líder coach pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, com credenciais das mais renomadas instituições internacionais de coaching, como European Coaching Association, Global Coaching Community e também Behavioral Coaching Institute e Metamorphorium International. É ela, que nomes difíceis, Kelly Freire. Que difícil! Seja muito bem-vinda. Ai, o prazerzão estar aqui contigo, lindão. Resumindo isso tudo, é o seguinte: coaching de amor, de relacionamentos. Pode ser assim? Pode. Hoje, emocional. Hoje é um coach do amor. Eu hoje sou uma love coach. Sabe o que eu faço? Caso separo, recupero, revitalizo. Eu caso separo quem quiser, recupero a relação, revitalizo a pessoa. Olha aí, eu já vi, e é verdade, Kelly Freire, eu já vi. Inclusive, um que chamou a atenção foi o seguinte: se você não consegue se livrar daquela paixão que não existe mais, aquele pé na bunda, né, que você tomou e você continua lá com a pessoa, pensando na pessoa, indo nas redes sociais e vendo se a pessoa está curtindo foto de quem, se ela está com alguém, né, se ela curtiu alguma coisa sua, e noites em claro e tal. Tem solução isso? Tem solução, aliás. Cláudio, pra mim, ex-bom é ex-guardado no passado, sabe? Sim. Aliás, a minha história toda, ela começou com uma tragédia amorosa. Sério? Então... Você também? Não acredito. Hoje eu só sou especialista em relacionamentos porque eu estou no meu quarto matrimônio, quarto empreendimento matrimonial. Então eu aprendi muito bem a casar, a separar e a superar as dores de um amor mal resolvido. Já ficou assim triste na fossa? Claro, há 13 anos atrás. Eu sou paulista, não sei se você notou no meu sotaque. Pois é. Então... Vim pra cá, me apaixonei por um gauchão, que eu adoro um gaúcho bombachudo. Ai, meu Deus do céu. E não deu certo, Kelly? Foi a maior tragédia da minha vida. Quanto tempo ficaram? Eu fiquei pouco tempo, fiquei uns 4 anos, mas já foi o suficiente para arrasar com toda a minha vida, sabia? E aí foi embora e você ficou... Não, foi pior, foi como começou, eu sofri uma tragédia que eu acho que muitas pessoas já passaram. Na realidade, eu acho que quem não passou vai passar no futuro ou tá passando agora, que começa com aquela dorzinha mais ou menos nessa região. Começa a crescer aqui assim, umas coisinhas coça, desce quadrado por aqui, entende? Meu Deus do céu, é a pior, né? É a pior dor. É a pior dor. E o interessante é que nesse dia, nesse momento, na realidade, eu achava que nunca os meus assuntos do coração atrapalhariam a minha profissão. Eu sou arquiteta formada na Belas Artes em São Paulo. Trabalhei 18 anos lá como arquiteta. Vim para o Sul como arquiteta. E eu achava que essas coisas não se misturavam. Eu também. Eu sou uma mulher potente, como assim? Um assunto do coração pode me atrapalhar? Atrapalhou. E atrapalha, eu sei que atrapalha. Cara, me deu uma rasteira. É, né? A gente não consegue pensar em outra coisa. Nossa, me deu uma rasteira. Horrível. Eu fiquei e parece 2 que a gente nunca mais vai conhecer ninguém. Não, eu fiquei 2 anos numa sofrência, sendo depressiva mesmo, sendo medicada pra dormir, pra acordar, pra levantar, pra respirar. Tudo era ele, tudo lembrava ele, tudo. Bem esse quadro que você falou. Eu ia atrás, rastreava, tentava. Sabe aquela coisa de faltar o ar? Aí quando descobre alguma coisa, né, a gente fica assim, meu Deus, tá com alguém. Descobri quem é. No caso, quando eu descobri essa dorzinha aqui, eu já descobri, né, que ele tinha engravidado a minha amiga. Então, mas assim, engravidado a tua amiga? Ah, calma, muita calma nessa hora, porque amiga não deve ser, né? Mas ok, tá tudo certo. Mas foi da pior maneira possível, Kelly. E foi vendo. Agora então, eu assim, me senti, porque só fui deixado. Então, só deixado... Não. Aí eu descobri que a gente tem que tratar as relações com a mesma inteligência emocional que a gente trata a profissão. Porque às vezes a gente dá uma atenção enorme para nossa carreira profissional, né? Sim, claro. Enfim, porque de lá a gente tira o nosso sustento e tal.
Acontece que as relações, elas precisam da mesma inteligência, elas precisam de estratégia, elas precisam de técnica para acontecer. Pois é, não, a gente não faz isso. Não. É isso que eu ia te perguntar, emocional ou racional? Porque na profissão é racional, né? Ai. Eu digo o seguinte, a gente tem que colocar uma pitada de razão na emoção. Uma pitada de razão na emoção. É, mas é fácil falar. Eu sei, é fácil falar. Mas tem que ser. Mas Passa por aí. Eu Planejar. acredito que é o caminho, é o planejamento, a estratégia, é desenvolver, assim, é você estabelecer uma boa relação consigo mesmo. Você tem que estar bem com tudo que você é, com tudo que você não é. Principalmente nós mulheres. Produzir aceitação, autoestima, os homens também. Eu preciso primeiro desse fortalecimento emocional. Entendeu? Se eu não tiver isso, eu vou me tornar uma dependente emocional. Entendi. Da outra pessoa. As pessoas acabam colocando, projetando na pessoa, né, a salvação, a felicidade, todas as fichas. Isso. Todas as fichas. Se não for a pessoa não me amar, eu não sou ninguém. A gente coloca a felicidade no colo da outra pessoa. No colo da outra pessoa, que perigo. Isso é uma armadilha tremenda. Então, eu descobri nesse momento que eu estava no fundo do poço que eu poderia ter uma nova visão sobre os relacionamentos. Na realidade, eu desenvolvi uma nova visão sobre a vida. Porque eu também acredito que essas adversidades no mundo amoroso, elas podem ser muito fortalecedoras, tu entende? É uma adversidade que pode vir para nos ajudar. E não para nos prejudicar. Sim, você aprender a separar. Mas aí que tá. Na hora que a gente tá ali na fossa, é difícil a gente pegar. A gente acha que o emprego da gente é uma porcaria, porque foi por isso que a pessoa não gostou. A gente acha que a casa da gente é uma porcaria, por isso que a pessoa não deixou. A gente acha que o corpo é pior ainda, que o carro é um horror, sabe? Mas, na verdade, se pensar bem, não é bem assim mesmo. Não. Porque como é que você vai jogar? Como é que antes estava bem para conhecer aquela pessoa? Para ter aquela história? Como é que estava tudo bem? Como é que ela se conheceu e achou tudo ótimo, maravilhoso? E agora porque separou, não vale mais nada o passado da pessoa, o que ela faz, o que ela trabalha, Exato, o que ela é na essência. O que ela é na essência. É verdade, fica a dica. Muito interessante. E é muito legal que as pessoas, quando elas começam a se relacionar, na realidade, elas têm uma tendência de se autoabandonar. E aí é outra armadilha. Se autoabandonar é fazer de tudo para que o outro seja feliz. É claro que quando a gente está num relacionamento, a gente quer ver a outra pessoa feliz. É óbvio, ok? Ninguém se relaciona para fazer do outro um martírio, a vida do outro um martírio. Não. Mas existe uma linha tênue que separa o exagero do equilíbrio. Então, é um exercício de você nunca se autoabandonar, sabe? Essa autoestima, esse fortalecimento emocional tem que acontecer, inclusive, no relacionamento. Pois é, Kelly. E falando em relacionamentos, então, eu queria falar um pouquinho sobre a questão... A gente está falando de um modo genérico. A pessoa pode ser homem, pode ser mulher. Mas a gente está vivendo, a gente falava antes do programa, nós estamos vivendo tempos em que as coisas tiveram uma pequena mudança, assim. Por exemplo, as mulheres, com todo respeito, não tenho nada contra... hoje em dia tem suas casas, tem seus trabalhos, tem seus carros. Uma mulher pode sair, pode namorar, pode transar, pode... Antigamente não, uma mulher há 40 anos atrás, imagina uma mulher que casasse, continuasse estudando ou trabalhasse ou chegasse depois do marido em casa. Então realmente não é que, não, mas isso aí não é... Não, é assim mesmo. E hoje não, né? A gente pode ver 3, 4 meninas num bar, indo sozinhas, voltando sozinhas. Então isso também causou uma certa liberdade que muitas vezes também assusta os homens. Fazendo aí um... Cláudio, é assim, olha, como é que eu vejo isso? Nós, mulheres, fizemos uma revolução, nós queimamos os nossos sutiãs lá, né? Isso aí mesmo. E nós fomos oprimidas durante muito tempo. Foi. Certo? Nós não tínhamos voz para nada, nem dentro de casa, nem fora de casa. Nós não votávamos. Não podiam votar. Nós éramos totalmente desconsiderados. Para abrir uma conta em banco tinha que pedir pro marido. É uma coisa horrorosa. Não podia dirigir. É uma coisa muito chocante. E aí o que aconteceu? Nós tivemos que imprimir muito esforço para sermos reconhecidas. Para ultrapassar. Para que hoje, graças ao bom Deus, nós pudéssemos sair, transar com quem a gente quer, ir sozinha para lá e para cá. Tá tudo maravilhoso. Com relação a isso, eu acho legal. E eu sempre explico para as meninas.
Os homens não passaram por essa revolução, então eles não conseguem entender o que acontece na nossa mente. Os homens são criados como os nossos avós, e ainda são, tá? São. É o mesmo estilo de criação, e nós mulheres é que criamos isso, ok? É verdade. Nós revolucionamos a nossa história, mas continuamos criando os nossos filhos. É verdade. Como antigamente. Então, assim, os homens não precisaram passar por esses esforços para revolucionar sua vida. Nós precisamos. Nós carregamos ainda esse esforço. E aconteceu uma coisa que é legal, é bacana, mas ao mesmo tempo requer atenção, digamos assim. Nós fomos muito oprimidas, fizemos toda a revolução e passamos para um outro extremo, onde a gente confunde um pouquinho liberdade com libertinagem. Veja bem, meninas lindonas... Liberdade com libertinagem, é verdade. Eu sou super favorável a qualquer tipo de relacionamento. As pessoas me perguntam, será que eu transo na primeira noite, na segunda noite, na terceira hora, na primeira hora transa quando você quiser, tá tudo certo. Desde que você tenha total consciência das suas responsabilidades, exatamente, das consequências jogue daquilo aberto. Que você está fazendo. Jogue limpo. Aliás, transparência, pra mim... É a base, né? É a base. E a gente fala e não é sempre que as pessoas jogam assim. E aí já começa meio confusa a relação e aí depois Sabe dá uma coisa problema. que eu odeio, Cláudio? No início de relacionamento, assim, porque como nós ocupamos esse lugar com muito esforço, esse lugar hoje onde nós somos reconhecidas, então a gente entra no mesmo joguinho, sabe? É um joguinho. E as mulheres me questionam muito. Kelly, esse joguinho no início do relacionamento é legal? Eu acho uma tragédia, porque eu sou direta e reta. Só vai piorar depois, só vai dar problema acredito depois. que o caminho da transparência é muito legal. Então, se você quer estabelecer um relacionamento que seja apenas casual, sim, ok? Você tem essa intenção, sim, que fique claro. Mas é que daí sempre um dos dois acaba se envolvendo e se quebrando. Um minutinho pro break. Tá, então assim, Kelly, vamos partir daí depois do break, eu quero saber disso aí. Transparência, né? Esses dias eu li uma coisa que diz assim, ó, seja canalha no início que depois vai ficar tudo bem, né? Que machista isso, hein? Não, desculpa. Olha é lá. brincadeirinha. Mas eu quero saber justamente dessa questão da transparência e eu quero falar também sobre a questão dos relacionamentos em apps, em aplicativos. Mas isso depois do intervalinho. Eu sei que você está gostando, não sai daí que a gente já volta com o que acontece em instantes. De volta então com o Acontece nesta noite de sábado, o pessoal se preparando para a balada e o assunto hoje é muito pertinente. Relacionamentos. Então você que está se arrumando aí, as meninas, os meninos, botando perfume, escolhendo a roupa e tal, aproveite o programa para entender um pouco como funciona tudo isso. Eu estou conversando com a Kelly Freire e a gente está falando justamente sobre a questão dessa liberdade das meninas que hoje em dia, eu estava lendo esses tempos, Kelly, uma coisa assim também, que tem um preconceito. Eu acho assim, ó, não se pode chamar a guria de Pepe, porque a menina vai para um motel com fulano numa semana, gosta de transar na primeira noite, como você falou antes ali e tal, e aí as pessoas chamam de... Porque tem assim, ó, olha o que é o machismo, homem galinha e mulher galinha. Mulher galinha é aquela mulher que transa com todo mundo, né? Que faz sexo fácil e tal, aquela coisa que não dá pra falar. Porque ainda é cedo ainda no horário. E o homem galinha é aquele cara, o pegador e tal, aquele cara que pega todo mundo, o cara, você é um galinha e tal, é uma coisa até que meio, né, não é nada tão ruim assim. Homem vagabundo é aquele cara que não trabalha, é aquele cara que não faz nada, é um vagabundo, fica vadiando o dia inteiro sem fazer nada, não tem um emprego. Mulher vagabunda já é aquela que, né, a mesma coisa, transa com todo mundo, dá pra qualquer um, aquela coisa toda. Então já tem essa coisa e eu acho isso muito errado, porque daí os homens se mordem, porque a menina não quis ficar com eles e transou com o outro, com o ciclano, mas muitas vezes ela avisou desde o início que não queria um relacionamento sério. Só que como você falava antes, Kelly, a gente não sabe lidar com isso. Como assim? Essa coisa assim, por exemplo, amigo meu, pergunta quantos homens a mulher transou. Se fala já muito ali, 5, 6, 7, o cara já fica todo assim, não pode ser minha mulher, porque já transou com vários caras e tal. Então os homens também têm essa bobagem assim, transou comigo na primeira noite, a coitadinha tem que explicar que ela gostou dele e que ela se sentiu muito atraída e por isso que ela não resistiu à primeira noite. E o cara já fica achando, será que ela não faz isso com os outros também?
Bem, vamos por partes. Mulheres. Primeiro tem a questão do machismo, ela ainda existe, Sim. Ela ainda atrapalha a vida das mulheres. Repito, os homens não passaram por essa revolução. Hoje as mulheres fazem exatamente o que os homens sempre fizeram, certo? Certo. E eu acho que, de uma certa forma, elas têm o direito sobre isso, claro, sobre o próprio corpo, de fazer o que elas quiserem. A gente é que tem que segurar a onda. O que eu acredito é que elas precisam o quê? Primeiro, ter esse fortalecimento emocional para saber o que elas querem. Segundo, entenderem que elas podem ser transparentes desde o primeiro momento. Se o cara quiser ter um relacionamento com ela, vai ser na essência, vai ser do jeito que ela é, da forma como ela pensa. E é isso, entendeu? E terceiro, ela tem que ir muito focada. Assim como na vida profissional, a gente tem que ter foco. Aquilo eu achei muito interessante. Sabe o que acontece? Eu pergunto para as pessoas 1, 2, 3, 4 vezes para ouvir. Mas exatamente o que você quer. Aí na quarta ou na quinta pergunta elas conseguem me dizer, não, eu quero casar. Foi comigo isso. Pior que ela tem toda a razão. Eu pensei que não foi, eu pensei, não, mas... E ela falou, viu só? Aí perguntou o que eu queria, né? Se eu queria casar e o que eu queria, que eu esperava de uma pessoa. Daí eu disse, olha, eu quero uma pessoa que seja toda aquela coisa, aquele furor no sexo, né? Aquela coisa toda assim, só que eu me sinta seguro. E ela, o que é se sentir seguro? É que nós sejamos parceiros, casados, namorados, enfim, né? Mas que estejamos juntos. Mas que pode ser tudo isso, aquilo. Porque também... Agora, porque os homens têm isso. Eles antigamente ficavam com a esposa e faziam coisas com as outras. Porque antigamente? Daí... Antigamente, será, né? Porque daí com a mulher não pode fazer isso. Eu não vou, que isso? Vou fazer sem vergonha com a minha mulher? É isso, né? A mulher ainda é muito endeusada pelos homens, principalmente quando ela é para formar família. Isso aí. E aí ela tem filhinhos. Enfim. Deus o livre. E aí vai das mulheres entenderem que elas podem se empoderar da sua essência também, trazer essa autoestima. A mulher mais sexy do mundo, para mim, é a mulher que sabe trabalhar a sua energia e não o seu corpo. Ela sabe trabalhar a sua mente, sabe? Para ter aceitação total e incondicional do que ela é, na sua essência, em tudo que ela representa. Com a profissão que ela tem, com a idade que ela tem, com o peso que ela tem, com o corpo que ela tem. Se ela transou com 1 ou se ela transou com 5.000, Vanessa de Oliveira, como especialista, transou com 5 homens. Então, assim, eu acho que ela só tem que garantir essa autoaceitação. Tá? Porque aí o que acontece? Ela vai se tornar atraente para esse homem que ela conheceu hoje e para o marido, que pode estar com ela há 10 anos, há 20 anos. Que eu acho fantástico, que podem ser a mesma pessoa, pode ser aquela menina que realiza os fetiches, as fantasias e tal, de ambos, né? E ao mesmo tempo pode ser aquela menina do restaurante, da casa dos pais no final de semana. Isso, ela pode ser tudo. Pode ser tudo. Gente, ela pode ser absolutamente tudo. Esse é o incrível da mulher, ela só precisa entender isso. É verdade. Que ela pode ser todos os papéis que aquele homem que às vezes, antigamente entre aspas, porque ainda acontece. Tem, acontece. E é buscar lá fora, entendeu? Ela pode ser dentro de casa, né? É verdade. Pra mim, o homem ele precisa de 2 funcionamentos básicos, certo? Vamos de novo. Mulherada, às vezes gera uma polêmica por isso. Ela falou fora do ar e é isso mesmo, me convenceu. Homens do estúdio, concordem ou não, os homens, para ficarem felizes, eles precisam de sexo e paz. Paz é justamente essa parceria sumida, essa segurança, é aquela mulher que não está o tempo inteiro reclamando, criticando do cara porque ele fez isso, porque ele não fez aquilo, entendeu? Se a mulher entende esse mecanismo do homem, tá? Se ela entende esse mecanismo, ela consegue garantir toda essa transparência, toda a manutenção positiva do relacionamento, né? Às vezes as mulheres dizem, mas eu quero carinho, eu quero atenção, eu sei, eu sou mulher, eu também quero. Sim. Mas a partir do momento que você consegue estabelecer uma relação sexualmente ativa, com prazer, com felicidade, um negócio legal, e ter um elo de confiança muito forte, onde tem essa segurança que você me falou, que você quer no teu relacionamento, e nós mulheres também queremos, a gente consegue ter uma transparência. Agora, eu pergunto, por que a dificuldade de assumir que se quer casar? Para não parecer, talvez... Porque talvez seja um passo depois, ou para não parecer tão facinho, na verdade eu não sei. Não sei. Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Sei. E eu confronto as pessoas porque elas me procuram. Veja, as pessoas me procuram porque querem relacionamentos saudáveis. E elas podem estar solteiras, enroladas, comprometidas, amancebadas, o estado que for. Tá. O fato é que elas me procuram porque querem uma relação saudável, certo? Certo. E eu, a primeira pergunta, eu digo, ok, então o que você quer? Ok? É verdade. O que você quer? A primeira coisa. O que você quer? Me diz. Para eu tirar desta pessoa, seja homem ou mulher, eu quero me casar e formar uma família,
que é o sonho que está intrínseco em todas elas, é mesmo? ela começa a falar que ela quer um parceiro, que ela quer viver um romance, que ela quer isso, que ela quer aquilo. Eu digo, não, volta. Eu só preciso entender o que você quer. É óbvio que eu não vou conhecer uma pessoa e casar com ela amanhã, formar uma família amanhã. É bem óbvio que não é isso. Claro. A gente tem todo um processo. Mas eu entendo que tanto da parte masculina quanto feminina há uma resistência, parece que ficou demodê assumir que quer se casar. É que pior tá que é fora verdade. de moda. E às vezes os dois querem e não falam. Agora eu acho que a conversa é muito importante. A conversa, a gente falava sobre os jogos, joguinhos e tal. A conversa, até no sexo, né? É muito importante. As perguntas mais assim que as pessoas não falam. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha, Ana Guerin, que tem o Vagina Sem Neura, né? E ela fala ali que muitas vezes as mulheres não são muito resolvidas com a sua própria sexualidade. Sim. Você vê isso? Sempre. É, né? Não é às vezes. Não é às vezes, né? É sempre. Vou te dizer, eu fiz agora nesse primeiro semestre uma pesquisa para identificar, para poder rastrear a autoestima das mulheres, tá? E eu fiquei chocada com o resultado, porque 82% das mulheres casadas estão com baixíssima autoestima. E começa pela não aceitação do seu próprio corpo. Exatamente. Começa por não conhecer o seu próprio corpo. E quando a mulher não conhece o seu próprio corpo, não aceita o seu próprio corpo, ela não conhece o mapa do prazer. Ou seja, ela não se conhece, ela não sabe dizer para o parceiro, porque ela precisa dizer para o parceiro. Porque cada mulher é uma mulher diferente. Não existe uma mulher igual no a mundo. outra, cada uma tem o seu... O cara pode ter saído com milhões de mulheres, mas ele não te conhece. Não, ela tem o seu jeito. Ela não se conhece e ela não consegue falar ou transmitir para o parceiro o que ela gosta. Quer ver? Vamos falar reto aqui. Perguntar para uma menina, muitas vezes é constrangedor perguntar para uma menina se ela se masturba. As meninas... Nem pensar. Que isso? Mas aí, então, é o que eu digo da educação. Nós, mulheres, passamos por essa revolução, mas ainda quando a menininha tá assim, ó, se reencostando numa cadeira, a mãe diz, para com isso. É verdade, que é isso? Eu sou mãe de menino. Então, quando meu filho tem 27 anos, 28 anos... já não é mais tão menino. Já não é mais menino. Então, as primeiras ereções... Você acha o máximo. É verdade. Você acha, nossa, meu filho é macho. E é visível, então é uma coisa... E você não assim, repreende. Não, porque é visível e tal, Deus o livre, né? Mas a menina é repreendida até hoje. Aliás, os nomes que se dão para o nosso órgão sexual é incrível, né? Chamar uma coisa de perereca, me diz o que é isso? Perereca é pra matar. É pra matar. Então, eu acredito que toda essa revolução ainda está acontecendo. Nós ainda estamos nos conhecendo. Nós ainda estamos nos conhecendo e os homens estão reconhecendo essa nova mulher. Tu entende? É verdade, reconhecendo essa nova mulher. É verdade. E muitas vezes ficam acuados, muitas vezes ficam nervosos, ficam se sentindo reprimidos. Né? Então tem uma coisa assim, o cara quer que seja aquilo dos sonhos dele. Isso. Mas ao mesmo tempo, quando ela é, o cara fica meio assim, ai meu Deus. Será que é? Será que eu posso falar pra ela que eu quero um relacionamento sério? É, exatamente. Sabe que relacionamento sério é um status do Facebook, né? Que virou assim, institucionalizado. É verdade. Eu quero um relacionamento sério. Todo mundo quer um relacionamento sério. Como é que é o seu status de relacionamento, relacionamento sério? Mas imagina isso que 10 anos atrás não era. Você queria namorar ou casar. Ou noivar. É verdade. Agora você quer um relacionamento sério. É verdade. A gente vai falar que já estamos chegando no final. Eu quero falar depois sobre esse livro aqui. Amor, prazer e felicidade. Casamento pode dar certo. Casamento pode dar certo, é uma exclamação. Casamento pode dar certo. E dizem que no começo é tudo lindo, maravilhoso, que depois dá problema, né? Tem isso também, né? Mas o que será que acontece? Dizem. Ou eu já vi que gente que... meus pais estão casados há 51 anos... Eu tenho 51 anos, então quando eles ficaram juntos, eu engravidaram, né? A minha mamãe, e aí depois eu nasci e estão lá. Até hoje, brigam horrores. Tem vezes que eles dizem assim, ó, não aguento mais o Roberto, minha mãe fala. Não dá mais, teu pai é uma coisa séria e tal. Eu fico pensando, vai se separar depois de 51 anos. Mas é só porque existe isso. É um mecanismo. Existe, deles. Né? O meu pai também, a tua mãe sempre com essas conversas e tal. Pô, sempre com essas conversas há 51 anos. Então não se fala, vocês se amam, entendeu? Mas enfim, eu quero saber amor, prazer e felicidade. Casamento pode dar certo sim. Depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta então com o programa Acontece neste sábado à noite, batendo um papo pra lá de legal com a Kelly Freire.
E no bloco anterior, você que ligou a televisão agora, é um papo bem descolado sobre relacionamentos. E eu estava olhando aqui um livro da Kelly, Amor, Prazer e Felicidade, Casamento Pode Dar Certo. Estou muito curioso para ler. Um manual das relações saudáveis, 5 passos para quem quer estabelecer uma relação saudável. Essa é a fórmula do amor. Olha só! Olha, quer saber qual é ou não? Eu quero, quer? Claro. O primeiro é a pessoa se conhecer, né? É a pessoa estabelecer uma ótima relação consigo mesma. A segunda é ela encontrar uma pessoa compatível. Compatível de expectativas, valores e ideais, não de personalidade. Compatibilidade, eu vejo... Valores e ideais, não... Expectativas. Por isso eu te perguntei se você quer casar. A outra pessoa pode não querer. E ela tá no direito dela. Ela não tá errada. E aí você fica anos com uma pessoa acreditando que ela quer casar, ela tá falando que não quer. Pois quer ter filhos. Você quer ter filhos, outra pessoa não quer. A pessoa já tem filhos e tal, não quer alguém com filhos. Compatibilidade de tudo. Uma pessoa quer viajar o mundo, você quer morar no interior do estado. Sei lá. Tem que ter uma certa compatibilidade, isso tem que ter checado no início do relacionamento. Depois, é entender que não tem nenhum tipo de relação saudável sem confiança. Não tem. O ciúme é legal? Não é. Ponto final. O ciúme é uma erva daninha que precisa ser erradicada. E esse ciúme é proveniente da insegurança da pessoa. Por isso que o primeiro passo é ela estabelecer uma ótima relação, ela ter uma autoestima verdadeiríssima. Sim. Depois, ela precisa aprender, Cláudio, principalmente nós mulheres, vocês homens já têm isso com bastante habilidade, nós mulheres não muito, a se comunicar assertivamente. Significa parar de reclamar, de criticar e aprender a expor o que você quer e o que você sente com assertividade. A gente fala. Vocês são objetivos. A gente é objetivos. Mulheres são complexas. Ai, meu Deus, a gente dá uma volta. Mulheres são complexas. Um não de uma mulher pode ser um sim. E um sim pode ser um não. Né? E tem TPM também, que daí sim pode ser sim, não, eu não, até acho sim. que a gente tem que ter um certo mistério, isso é legal. Mas a gente não pode deixar algo que está incomodando crescer, porque aquilo vai virando um elefante gigantesco e fica sem controle. Então, isso que tem compatibilidade, para mim, é um tesouro da relação, certo? E aí, o que a mulher começa a fazer? Ela começa a olhar os pontos fracos, que é o quinto elemento, Sim. que é o quinto passo, ela aprender a se concentrar nos aspectos fortes, porque se ela procurar pelo em ovo, ela vai achar. É verdade. Todo mundo vai achar. Todo mundo, pra quem procura, acha. Todo mundo tem um lado luz e um lado sombra. E aí a pessoa, eu ia dizer o cara, mas a pessoa, o homem, a mulher também, é exatamente isso. Quando a paranoia toma conta, é impressionante como isso é sorrateiro, assim, que a pessoa começa a ver coisa onde não existe. E vê mesmo. O ciumento é um excelente diretor de cinema. É verdade, faz um Porque filme. De um grão de arroz ele monta uma plantação. É uma coisa terrível. Faz um filme. Esses dias um amigo meu falou, ele mandou para ela um emojizinho nas conversas de WhatsApp. E aí ela assim, ó, esse emojizinho fica lá no final. Se você mandou rápido é porque tava nos stories, mas você não mandou nunca pra mim. Pra quem você mandou isso antes? Ou elas me dizem assim, Kelly, eu falei tudo isso, porque elas me mostram no celular. Olha a mensagem linda que eu mandei, ele me mandou um... Legal. Um joinha. Um joinha. O tá se divertindo aqui no estúdio. Aliás, então aqui no livro eu mostro um manual com esses 5 passos para quem quer ter uma relação saudável. Certo? Toda a minha teoria, todo o meu trabalho embasado nisso, é onde eu faço meus coachings, onde eu faço as palestras, onde eu dou assessoria pessoal para as pessoas. Pois então, tem os coaches, eu tenho umas fotos aqui de você, aqui super poderosa, né? Nos lugares com uma mulherada. Aqui a gente tem uma foto com esse vestido verde aqui, fantástico, justérrimo, com saltão. Aqui tem um também fantástico, uma foto toda de branco, num palco para uma plateia ao redor. Onde é que é isso, Isso Kelly? foi em Teutônia, um evento para 800 mulheres. 800? Sim, mulherada afiada, fui de branco propositalmente, porque a minha bandeira é você se aceite do jeito que você é. Então eu vou de branco, meu corpo ainda não está 100% perfeito, não é 100% perfeito. Tem minha barriguinha, tem aquelas bolinhas, sabe bolinha, a gente não fala o nome, as bolinhas que tem no traseiro, assim, formam umas bolinhas. Celulite, não? Eu não sei bem o que é isso, eu não sei nem de onde surgiu isso. Parece que veio de Marte e deixou a nossa bunda parecida com aquilo. Mas isso é interessante. Pois é, isso é interessante, porque as mulheres se preocupam muito com isso e os homens nem sempre dão bola para isso. Não. Aqui tem, é a mesma aqui? É a mesma foto, foi um evento maravilhoso em Teutônia.
que eu tive a oportunidade de fazer esse ano no Dia Internacional da Mulher, levar uma mensagem para elas de empoderamento. Eu fiz uma palestra chamada Conectadas para Vencer, aonde eu levo os fundamentos da autoconfiança e da autoestima para que elas saiam de lá assim. Bom, elas saem da minha palestra, às vezes elas não têm nem o endereço de casa, né? Elas que maravilha, assim. Que maravilha isso. Não, mas eu acho que merece, as mulheres merecem. Aliás, né, que toda essa confusão, tem um amigo meu que disse, se não fosse pelas mulheres, o cara não trabalhava, não se vestia, não se arrumava. Não existia. Não existia. O cara não é o que motiva o cara a ser quem é. Agora eu quero te perguntar o seguinte, pena que já está terminando o nosso programa, sobre os apps, sobre os aplicativos de relacionamento. O que você acha? Aplicativo de relacionamento, para mim eles fazem parte da modernidade. E eles são, se bem utilizados, eles são fantásticos. Então, assim, é aquela diferença entre o remédio e o veneno. Na dose certa, ele funciona. Sim. Na dose errada, vira um estrago generalizado. Uma tragédia, né? Não só os aplicativos de paquera, propriamente dito, sim. mas também o próprio WhatsApp, o Facebook, sim. qualquer tipo de rede social. Rede social. Sim. Se não for bem utilizado, pode virar uma super tragédia. Tem casamentos que estão terminando por causa do Facebook. Então, assim, ou por causa do WhatsApp. O WhatsApp, ele não transmite emoção, mesmo que tenha os emojis, né? Não. Você pode tentar transmitir uma mensagem, mas se você não for bem no lettering, se você não escrever direitinho, vai sair uma coisa horrorosa, a pessoa não vai entender, gera uma confusão desgraçada. Eu acho muito legal quando as meninas falam assim, que é raro, em vez de ficar teclando, que eu também sou do tempo, manda o áudio, ou então dá pra ligar pra ti. Ligar. Pô, a gente aí não liga você mais. Não liga, ninguém liga mais. Não recebe mais ligação. Não recebe mais ligação, gente. Não. A voz é muito bom você falar com a pessoa, né? Uma pergunta ali e tal. Qual é que terminou o seu último relacionamento? Aí a pessoa fala, faz 5 meses. Aí o cara coloca, né? Isso. Ou vai rir de alguma coisa, põe kkkk. Não é a mesma coisa que dizer assim, é mesmo, faz 5 meses, mas de lá pra cá, você teve alguma outra história, você saiu bem, você não saiu bem, e é rápido e a voz diz muito. Diz tudo. Tudo, a emoção da voz. Tudo. A voz diz tudo. Até se está mentindo, se está enrolando. A voz transmite tudo. Então, quem usa aplicativo, acho legal, acho bacana, mas eu acho que tem algumas regrinhas, assim, ou algumas condutas, digamos assim, para a pessoa se sair bem, tá? Sim. Primeira regra, no meu entendimento, é não mandar nudes. Não mandar nudes pra quem você não conhece. Pelo amor de Deus, conversou 3 conversinhas com o cara, já tá mandando nudes. Ele vai mandar pra você, tudo bem, porque ele tá mandando pra 300. E ele vai achar que você tá mandando pra 300 caras. Também, já começa tudo atravessado. Então, isso, começa tudo atravessado. Então, se você quer uma relação aqui, face to face, se você quer uma relação pele com pele, saia rapidamente do mundo virtual para o mundo pessoal. Só faz daquilo uma ferramenta, literalmente, um gancho ali para conhecer, né? Conheceu. Mas aí que tá, muitas vezes as pessoas continuam, as meninas se queixam muito que os homens vão direto para os assuntos de sexo, ou então que as pessoas começam a se relacionar e não saem dos aplicativos. Pô, mas só um pouquinho, você está saindo comigo, já me encontrou. Aí qual é a necessidade, né? Um dos dois está sendo feito de palhaço nessa história. É uma coisa muito estranha. Muito estranha. Isso não muda, né? Isso não muda. É a mesma coisa. Olha, você quer um relacionamento presencial? Você quer um relacionamento presencial? A pessoa está aqui. Adorei, né? presencial, adorei. Então saia do mundo virtual. Venha conhecer a pessoa, transfira tudo aquilo para o mundo presencial e procure fazer isso o mais rápido possível. É claro, meninas, cuidado, marcar com alguém que você não conhece tem que ser um local público, tu tem que ter uma certa segurança. É verdade, porque, isso enfim, é muito importante. Atrás de uma rede social pode existir qualquer psicopata por aí, então, enfim, tem que ter uma certa segurança, isso é legal dizer, porque senão elas saem marcando, né? A Kelly falou que tem que sair marcando com todo mundo, vou marcar na minha marcar casa. Agora, não! Local público, e avise para as amigas, para os pais, né? Para os parentes ali, para os amigos, que está saindo aquela noite com aquela pessoa e vai naquele restaurante. E aonde você vai, e ele, assim, mas ele vem passar em casa. Não, ele não vai passar na tua casa. Nesse primeiro dia, tu pega um Uber, um táxi, um ônibus, um avião, vai a pé, não sei. Porque passar em casa já está entregando tudo. Você está entregando já onde Ainda não, tu não conhece aquela pessoa. Nada. Por mais que tenha conversado, está no mundo virtual. Então vale essas sair regras do mundo como antigamente. Né? Como era antigamente, como a gente dizia para os filhos sair e tal, mas quem é essa menina, quem é esse menino, qual é o telefone, né? Então, agora a mulherada que tá aí, elas leva têm... para casa. Porque às vezes é tanta carência, é tanto desespero, é tanta vontade de ser amada que elas acabam se perdendo um pouco nesse mesmo. mundo. Eu acho que as mulheres estão hoje em dia, vou fazer uma reclamação aqui, eu acho que as mulheres hoje em dia só querem
sexo por uma noite. Meu Deus do céu, eu já Não, disse. é verdade? Eu já disse para as minhas clientes, para os meus clientes, que eu vou ter um álbum, como se fosse um aplicativo mais prático, pra assim, para cruzar. Porque tanto os homens quanto as mulheres pensam que nenhum quer nada com nada. Quer nada com nada. E aí, por no isso, fundo, se eles organizar, querem. todo mundo casa. Se organizar direitinho, todo mundo casa e fica feliz. Exato. Que coisa. Mas então isso é interessante, porque a gente tem isso das mulheres, mas aí entra aquele papo do início, falta de diálogo, né? Porque a gente fica lá no relacionamento, será que eu falo para ela que eu adorei ficar com ela, que eu queria ver ela de novo? Ou será que a menina fica assim, será que eu vou para casa dele, ele disse que mora sozinho, nós já estamos aqui nesse barzinho aqui, é sábado de noite, será que a gente se beijou e continua e vai para casa juntos depois? Olha, conversem, né? Eu gosto, como eu disse, de transparência. Então, eu ensino para as minhas clientes, desde os primeiros momentos, elas, primeiro, têm que saber o que se quer, claramente, tá? E essa oportunidade é aquele cara que não virou ainda um relacionamento sério, tá? Sim. Então, ele tá no mundo das oportunidades. Ele é o match, ele é aquela coisinha que tá ali, ainda não sabe, né? Quem que vai... Que seja claro e transparente, tá? E quando eu estou assessorando pessoalmente essa cliente, ela precisa passar por essa etapa, que é falar para o cara, olho no olho, o que ela quer. É verdade. Parece simples. Kelly, mas eu vou morrer com isso. Isso economiza uma incomodação, assim, isso economiza uma confusão. E se ele fugir? Bom, se ele não quiser, ele pode fugir. Que bom, rápido. Não teve tempo de se envolver, não vai sofrer, não vai ficar mal. E você conhece a dança do pavão, a dança do tatu? Uma hora a gente precisa conversar sobre isso. A pena que o programa está terminando. 1 minuto ainda. Eu quero saber o seguinte, para te encontrar, Kelly, nas redes sociais, eu vi vídeos teus no YouTube. Como é que o pessoal faz? Kelly Freire, pode colocar no Google, Kelly Freire. Primeira página inteirinha do Google, você vai me achar. No YouTube, canal da Escola da Mente, semanalmente eu tenho vídeos novos. Eu tenho mais de 190 vídeos lá sobre relacionamentos. Opa! No sobre canal relacionamentos. Tem. Que interessa, Inteligência tem certeza emocional, que interessa relacionamentos, 100% quem tá vendo. Autoestima, Facebook, Kelly Freire ou Escola da Mente, meu site, Kelly Freire ou Escola da Mente. Se colocassem Kelly Freire no Google, a primeira página inteirinha vai ser a Kellyzinha. Agora, o canal, para que você possa entender melhor o que eu falo, é o YouTube. Ah, tá. E aí vai ter lá também sobre os aplicativos de relacionamento? Tem tudo lá, tem tudo. Como lidar com a ex, como lidar com o pacote dele, como lidar com o aplicativo, como elevar sua autoestima, como trabalhar com a sua energia. Com uma pessoa deixada, sendo deixada... Como lidar com a traição. Tem a minha história, porque eu cansei de contar a minha história chorando, hoje eu canto a minha história cantando. Eu, obviamente não vou cantar aqui, mas lá no YouTube tem o videozinho de eu cantando toda a minha história. Olha entendeu? Que é dramática. Isso é importante, porque quem não passou por isso, aí ela fica falando aqui, nem passou por isso, né? Como é que ela sabe que Já me questionaram, como você é especialista em relacionamentos e está casando pela 4ª vez? Eu falei, justamente por isso. Kelly, muito obrigado. Foi um fantástico conversar contigo. Obrigada, vai voltar outras vezes. Muito obrigada, tá bom? muito obrigada. E fica a dica aqui, amor, prazer e felicidade, casamento pode dar certo. Muito obrigada. Kelly Freire. Obrigado, espero que tenham gostado. A gente volta na terça-feira, 20 horas e 15 minutos aqui pela RDC TV. Grande beijo, até lá. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.